sempre colocando em seu coração o desejo de louvá-lo, não é? Como diz a letra do hino, usa-me, né? Usa-me como um farol. Deus abençoe a todos nós e use a sua igreja para honrar o seu nome. Nós não levamos honra nenhuma se cantamos, se passamos a lição do dia, a lição de recapitulação, se estamos aqui pregando, se estamos sendo um exemplo de cristão lá no trabalho, sendo admirados, né? Mas a honra é para quem? Para Deus. A minha honra eu não dou a ninguém, disse nosso eterno Jeová. Não é? É só para Ele. Então que Deus abençoe a todos nós, com humildade no coração, para que possamos compreender as verdades salvadoras da palavra de Deus. Amém? Amém. Como? Quer cantar? Pode vir, irmão. É possível sim. Pode ir. Lembrança em ti, ó Sião.
Deus abençoe a irmã. A irmã é uma bênção no nosso meio, muita experiência para passar para nós. Temos muito que aprender com a irmã, não é? Deus abençoe a irmã, abençoe a igreja, em nome de Jesus. Irmãos, nós queremos desejar aos irmãos as boas-vindas ainda, né? Mais uma vez. Neste momento, a irmã Luciana desejou as boas-vindas, né? Em nome de Jesus, iniciando a escola sabatina. E aqui nós iremos também estamos desejando a você as boas-vindas em nome do Rei, não é? Em nome de Jesus. Somos atalaias de Cristo. Deus abençoe. Possamos aqui de maneira breve, estamos em número reduzido, nossos irmãos estão viajando, mas temos a presença dos anjos aqui conosco, nos protegendo, e o Espírito de Deus está aqui. Amém. Que Deus abençoe e possamos aqui estudar, fatiar a palavra de Deus e sair daqui saciados, né? Com o alimento, com o pão espiritual para o nosso bem, para a nossa fé, para o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Antes disso, nós temos aqui a visita da irmã Olívia, né? Muito bem-vinda, a irmã aqui em nosso meio. Vem de longe, né? Quase 1000 quilômetros. Temos também a presença do seu filho, que é o irmão da Janiele. É o Luiz, né? Faz tempo que eu não vejo. Não, os vejo, né? E também o irmão João. Aqui, irmão João. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Eu fiquei feliz quando vi os irmãos, as visitas hoje. Que Deus abençoe os irmãos. E nesses poucos minutos que iremos passar aqui, seja minutos de detalhes para a nossa vida, importantíssimo. De que forma possamos todos sentir o toque do Espírito de Deus, dizendo que nós temos valor, que Deus deseja salvar a cada um de nós, através de sua graça, através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Então oremos em nossos corações, para que a mensagem seja de acordo com as nossas necessidades espirituais, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós iremos nos deter na palavra de Deus, num tema um tanto interessante. O hino que nós cantamos nos fala, tem por título: Conduze-me, bom mestre. Na nossa jornada espiritual, nós temos a certeza de que somos conduzidos em todos os momentos da vida, seja em bonança, seja em tribulação, somos conduzidos pelo Espírito de Deus, pela mão de Deus. Não é? Temos certeza disso. O hino diz assim: conduze-me, bom mestre, com tua mão, né? Então diz assim, ó: e mesmo quando a luta tremenda for, seguro has de guiar-me, meu Redentor. Olha que bonito. Um hino que expressa confiança em Deus, não é? Confiança em Cristo. O texto que nós lemos e serviu como base de nossa oração se encontra em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembrem como o Senhor os conduziu 40 anos pelo deserto. Olha, 40 anos pelo deserto. Irmãos, aqui a palavra de Deus convida o povo a lembrar do que Deus tinha feito na vida de Israel.
Se Israel fosse lembrar dos grandes feitos que Deus fez na sua vida, transformando, livrando da escravidão egípcia, transformando em nação, transformando em uma nação abençoada, da qual haveria de abençoar as outras nações, Israel tinha motivos de sobra para nunca se desviar dos caminhos de Deus. Tinha ou não tinha? Tinha motivo de sobra. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, tirou de que forma? Mão poderosa. Foram 10 pragas. Em outras palavras, foram 10 milagres que Deus operou ali à vista do povo, de cada um, mostrando que Ele era Deus, que Ele era poderoso, que Ele tinha cuidado com Israel, que Ele tinha intenções com Israel, planos com Israel. Deus colocou Israel nos seus planos. Deus colocou Israel no melhor plano, no plano da salvação. Foram 10 milagres que Deus operou aos olhos do povo. E logo depois do 10º milagre, nós tivemos um milagre ainda, né? Qual foi? O milagre? O Mar Vermelho se abriu. Isso, a abertura do Mar Vermelho. Olha, a pé enxuto, 11 milagres. Nós estamos contando aqui, 11 milagres que Deus operou diante de Israel, para fortalecer a fé de Israel, para animar a Israel, para dar confiança a Israel. Nesta manhã, quantos milagres são necessários para mim e para você acreditar em Deus? Não é? Quantos milagres são necessários para fazer você acreditar em Deus no momento difícil da sua vida, no momento de provação, no momento de servidão, no momento de dificuldade, no momento de escravidão? Quantos milagres são necessários para você, para mim, mudarmos os nossos passos e trilharmos os passos da confiança, da certeza de que tudo está nas mãos de Deus? Quantos milagres são necessários? Você precisa de algum milagre para crer em Deus? Deus fez aqui 11 milagres, nós vimos. Acabamos de falar. E na sua vida, no seu coração, no meu, precisa de algum milagre para crer em Deus? Só Ele nos dá a vida e nos dá essa luz que nós recebemos para estarmos aqui acreditando nele. Amém. Não precisa de milagre não, irmão. Sabe por quê? Porque bem-aventurados são os que não viram e creram. Olha que bonito. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Chegou até nós. Somos privilegiados, né, irmão? Irmãos, Deus fez 11 milagres tirando Israel do Egito. E depois que Israel sai do Egito, passa o Mar Vermelho a pé enxuto, sabe qual foi o seu caminho? O deserto. O deserto. E sabe o que aconteceu, meus amados? Neste caminho, 3 dias depois, olha, nós tivemos 11 milagres poderosos, 11. E 3 dias depois que Israel passou o Mar Vermelho a pé enxuto, o povo estava murmurando pelas águas amargas de Mara. Incrível, não? 11 milagres poderosos e 3 dias depois murmuravam porque as águas de Mara eram amargas. Incrível, não, irmãos? 40 dias depois
Israel estava murmurando por falta de comida. Aí Deus faz o quê? Manda o maná, não é? Depois do maná, o povo murmurou por falta de água de novo. Vai contar as murmurações aí. Foram 11 milagres extraordinários. E ele não deixou de fazer o milagre. Isso, muito bem. Porque transformar as águas amargas em potável foi um milagre. O maná descer, outro milagre. A água sair da rocha, outro milagre. Israel continuava como? Murmurando, não é? Murmurando. O rei. Faltou uma coisa aí. Não tinha tudo isso. E a coluna de fogo. Assim, está adiantando a mensagem. Nesse caminho, logo depois que Israel saiu do Egito, o rei Ameleque se levantou contra Israel para guerrear contra Israel. Lembram quando Moisés levantava o cajado? Israel prevalecia. Quando Moisés baixava o cajado, começava a perder. Mas o resultado foi qual? Israel venceu. Outro milagre. Uma nação que saiu do Egito, não tinha nem. Estava lutando com o quê? Com pau e pedra? Não tinha nada. Deus venceu por Israel. Deus deu a vitória a Israel. Amém. Irmãos, 2 meses depois que Israel sai do Egito, com todos esses milagres que nós estamos enumerando aí, ajudando a enumerar, 2 meses, Israel estava adorando o bezerro de ouro. Quantos milagres são necessários para você crer em Deus? Depois disso, Deus manda instruir a Moisés a enviar 12 espias para espiar a terra. 12. Dos 12, 10 voltaram com pessimismo. E 2, Josué e Caleb, acreditaram. E quando os espias chegaram com o pessimismo, o relatório pessimista, o que aconteceu? O resultado no coração do povo, qual foi? Murmuraram de novo. Não acreditaram, meus amados. O coração do povo ficou como água. Irmãos, incrível, o coração do povo ficou como quê? Água. Como água. Duas pessoas acreditaram. Agora é interessante, Israel tinha acabado de vencer a nação mais poderosa do mundo, o Egito. É como Israel hoje, pequenininho, vencer a China, uma das potências mundiais, vencer os Estados Unidos. E agora eles murmuraram porque não acreditaram que Deus poderia dar a terra prometida, porque tinha um povo poderoso lá. Com a promessa, quanta incredulidade, vocês não acham? Poucos dias depois, todas essas murmurações e incredulidades passaram, sondaram o coração de Israel e se instalaram lá. E sabe o que aconteceu, meus amados? Por causa dessa murmuração, todos os israelitas de 20 anos para cima não entrariam na terra prometida. Jovens, só 2 que tinham 20 anos para cima que entraram. Josué e Caleb. Por causa dessa murmuração, sabe qual foi o endereço de Israel? O deserto. O título da mensagem nesta manhã diz assim: o Deus do deserto. O Deus que opera no deserto, né, velho? O título da mensagem nesta manhã, meus amados, diz: o Deus do deserto. Israel passaria 40 anos no deserto.
40 anos. Irmãos, as condições, irmão Manuel, Passar 40 dias. 40 dias, né? 40 dias, obrigado, irmão Manuel. Era para passar 40 dias, mas foram 40 anos. Irmãos, veja bem, as condições de sobrevivência no deserto são péssimas. O deserto não chove, o deserto é seco, a umidade do ar é de 14 a 20 graus, o calor é insuportável, o deserto não tem comida, o deserto não tem água. Para alimentar uma multidão, para alimentar uma pessoa, né? Quanto mais uma multidão. O deserto tem os perigos das serpentes, dos escorpiões, não é? Então veja, a condição de sobrevivência no deserto, as condições são precárias. Aí nós perguntamos, por que Deus levou Israel para passar 40 anos no deserto, com todas essas condições de vida desfavoráveis? Obrigado, irmão. Irmãos, por que Deus fez isso? No deserto as condições de vida são precárias, né? No deserto não tem água, não tem comida suficiente, o calor é grande, o calor de dia chega a 50 graus, à noite vai para 0 graus. Quando é 8 é 80, né, irmão? Então tem baixa umidade. Israel ia morrer de fome, de sede, de calor e de frio, e mordido pela serpente e escorpião, não é? Agora vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas. Nesses 40 anos que Israel passou o deserto, Israel morreu de fome. Olha, já começando a lembrar, não é? Nesses 40 anos, Israel morreu de sede, Israel morreu de calor, Israel morreu de frio. Deus é bom demais, né? Irmãos, o deserto para Israel não foi apenas uma escola para que Israel pudesse crer. O deserto para Israel foi um quadro estampado para mostrar que existe o Deus do deserto, que nos momentos difíceis estava ali com Israel para amar a Israel. Deus queria mostrar a Israel que ali estava o Deus do amor, o Deus misericordioso, o Deus compassivo, o que tem paciência quando Israel errava, o Deus mantenedor, o Deus protetor. Deus queria mostrar a Israel que não estava ali apenas o Deus, o príncipe da paz, mas o Deus do deserto. E o Deus de Israel, o Deus do deserto também é o seu Deus. Nós não temos motivos para temer, nós não temos motivos para murmurar, nós temos motivos para, e de sobra, irmãos, para confiar no Deus do deserto, porque o Deus de Israel também é o seu Deus, é o meu Deus. Amém. Assim como Deus amou a Israel no deserto, Deus ama você. Qual o problema da vida que você está passando que Deus não pode solucionar? Qual o deserto da vida que você está passando que Deus não pode te proteger com uma nuvem ou com uma tocha de fogo à noite? Qual o problema da vida que eu estou passando que Deus não nos pode aliviar com a água para beber em meio à sede, mas queira ter uma certeza
Deus deseja saciar a minha e a tua sede espiritual, porque é essa água que vai nos levar à vida eterna. É Cristo. Eu sou a fonte de água viva. Quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Assim como Deus protegeu Israel no deserto, assim como Deus deu vitória a Israel contra os inimigos, Deus também deseja te dar a vitória. Deus deseja também te proteger nos caminhos, no deserto deste mundo, no deserto da aflição, da provação. Quem não tem prova aqui hoje? Quem não tem prova na vida? Todos nós temos, meus amados, mas temos a certeza, tenhamos a certeza, que em meio às provas, em meio ao deserto da aflição, Deus estará com você, Deus estará comigo, Deus está conosco. Seja a enfermidade, seja o desemprego, seja um pecado acariciado, Deus deseja nos libertar do jugo do pecado, das inclinações da carne, do inimigo. As lembranças poderosas dos feitos que Deus fez na vida de Israel foram muitos milagres. Parece que as lembranças no coração, na mente de Israel foram submergidas no Mar Vermelho, quando o exército de Faraó foi destruído. Parece que ficou tudo lá, porque depois de tantos milagres, Israel murmurava no deserto. Mas mesmo assim, com murmuração, quando Israel teve fome, Deus lhe deu de comer. Quando Israel teve sede, murmurando, Deus lhe deu de beber. Quando os inimigos iam guerrear contra Israel, se levantavam contra Israel, Deus lhe dava a vitória. Quando o sol castigante do deserto estava lá, uma nuvem protegendo Israel do calor. Quando o frio da noite do deserto chegava, havia uma tocha protegendo Israel do frio. As lembranças de Israel foram deixadas para trás, de como Deus, de forma extraordinária, o livrou da escravidão egípcia. Mas o amor de Deus o acompanhou mesmo com murmurações. Que Deus maravilhoso, meus amados. O Deus de Israel é o Deus do deserto. O Deus de Israel é o seu Deus também. Onde está os seus passos, os meus passos nesta manhã? Na história da sua vida, da minha vida? Será que estamos caminhando no deserto da murmuração? Ou será que temos consciência de que, mesmo no deserto, temos motivos de sobra para agradecer a Deus? Porque quando estamos no deserto, a nossa vida, a sua vida, não faltou pão na mesa. Não faltou a água, não faltou o necessário. Se formos perguntar aos irmãos, se os irmãos têm experiência com Deus desse tipo, tenho certeza que os irmãos levantaram a mão e dirão que não faltou o pão nos momentos mais difíceis. Amém? Amém. Porque sabe por quê, irmãos? Porque o Deus do deserto estava com você no momento difícil. No momento em que você estava no deserto, parece que a gente está sozinho, né? Mas Deus estava conosco, meus amados. Interessante que Israel tinha acabado de vencer a nação mais poderosa do mundo, o Egito. Tinha destruído a nação toda.
até o exército ficou lá destruído no Mar Vermelho. Mas veja que interessante, apesar desse histórico, que com certeza se propagou pela região, apesar de tudo isso, os amalequitas foram guerrear contra Israel. Os irmãos não acham estranho isso? Os amalequitas poderiam dizer: ei, Israel está aqui pertinho da gente, acampado, ó. Aí o rei dos amalequitas poderia ter dito assim: vamos mexer com ele não, deixa ele quieto. Você não viu não o que aconteceu com o Egito? Você não viu o que aconteceu com a nação lá do Egito? A lavoura, os primogênitos, as pragas. Você não viu o que aconteceu com o exército do Egito? Deixa ele quietinho aí, não mexe com ele não é? Deus está com eles. Mas o que fez esses amalequitas? Foram guerrear contra Israel. Irmãos, o inimigo sabe que Deus está com você, comigo, com cada um de nós. O inimigo sabe que a vitória é certa, a sua vitória é certa. Mas veja, mesmo assim, sabendo que Deus está com você, conosco, Ele vai te tentar. Ele vai tentar você para tentar tirar a coroa da tua mão. Nós precisamos confiar em Deus, meus amados. Nós precisamos confiar no Deus do deserto. Seja como Josué, Caleb. Quando todos estiverem contra, murmurando, sem acreditar, acredite. Porque eu tenho certeza que você tem experiência com Deus. Experiência suficiente para acreditar no Deus do deserto. Para acreditar no Deus do amor. No Deus da providência, no Deus compassivo. Não, nós não sabemos quanto tempo você está caminhando no deserto, mas creia em Deus. A sua misericórdia não se afastará, não se apartará de você. O amor de Deus não se apartará de você, de mim. Porque Deus quer levar você para a terra prometida. Israel caminhou 40 anos no